E nesse dia tão especial, eu fiquei aqui tentando prestar atenção quantas vezes a palavra Pai já foi falada aqui hoje, nas orações, nas músicas, e o quanto permeia as nossas vidas esse aspecto da paternidade divina de Deus. E aí, conversando com o André, pensando sobre o que compartilhar, me veio em mente essa passagem tão conhecida por todos nós do filho pródigo, né? De um pai amoroso. Acho que esse é o tema, tem até um tema aí. E eu aprendi recentemente, meus irmãos, que pródigo não é prodígio de habilidades. O significado é extravagância, né? Um pai que extravaga, que vai além. E inclusive foi proposto por alguns até trocar o título, ao invés de filho pródigo, Timothy Keller, né? Um pai pródigo. Porque é esse que... Ele é a figura central dessa parábola. Então eu gostaria de convidar vocês a acompanhar a leitura desse texto tão importante, tão conhecido para a gente, na esperança de que a gente possa mergulhar nesse papel tão importante do nosso Deus como um pai. Eu sei que hoje é um dia sensível para alguns de nós, meus irmãos. Nós temos pessoas que precisam ser pais e mães. Nós lidamos com a paternidade muitas vezes de modo tão diferente, às vezes doído, com experiências tristes, experiências às vezes que marcam a nossa vida, mas de algum modo, mesmo eu queria usar esse termo para que fosse bênção para a vida dos pais, das mães, dos indivíduos, dos jovens, dos adolescentes, porque ele é central nas Escrituras, na narrativa do amor de Deus. Então, Lucas 15, a partir do versículo 11, eu gostaria de ler. Senhor, fala conosco à medida que a gente já vai lendo, Pai. Espírito Santo, Deus de toda graça. E o texto diz assim, eu vou ler numa linguagem mais simples do que está aqui, tá? Mas acompanha na tua Bíblia aí, que às vezes é até interessante a gente ver as diferentes versões. Diz assim, para explicar ainda melhor esse assunto, Jesus está no meio de um assunto, a gente vai já ver qual que é. Para explicar ainda melhor esse assunto, contou-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais jovem disse ao pai, eu quero agora a minha parte da herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, esse filho mais jovem juntou toda a parte dele. Viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidades. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda e este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo, poxa, lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra. E aqui estou eu morrendo de fome. Eu vou voltar para casa, junto do meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto do seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu, e o seu coração se encheu de compaixão, e ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir nele, coloquem um anel no seu dedo e sandálias em seus pés. Matem um novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Mas o filho mais velho estava no campo trabalhando. Quando ele voltava a casa, ouviu a música das danças e perguntou a um dos servos, o que está acontecendo? Seu irmão voltou, contou ele. E o seu pai matou um novilho gordo e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar.
vivo e com saúde. O filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele respondeu ao pai: esses anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E durante todo esse tempo, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando esse filho volta, depois de gastar todo o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho gordo. Olha, meu filho, disse o pai, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Porém é justo comemorarmos, pois este seu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar 3 pontos muito breves aqui com vocês, dentro dessa parábola, dentro desse tema de um pai extravagante. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é o ponto P do pai, P de partilha. Um pai extravagante que partilha. E esse texto diz exatamente isso. Que esse filho mais jovem chega para o pai e fala: pai, faz as contas aí, passa a régua. O filho mais jovem tinha 1/3 da herança, o mais velho recebia 2/3. Eu quero a minha herança que eu vou... Quero tocar nela, reparte. O pai repartiu. E você parece que observa uma pequena decadência ali, porque ele pediu a herança, algo que não era habitual de se fazer, algo que intuía que você desprezava o pai ao tal ponto de pedir a herança para ele, quase que antecipando a morte. Não tem problema se você morrer para mim, eu quero a tua herança. E alguns dias depois, todo esse plano na mente dele o leva a deixar a casa e sair com a sua herança. E ele vai e começa a usar isso de modo irregular, ilícito, e vai perdendo toda aquela herança que o pai compartilhou com ele. E esse é o pai que compartilha, que partilha. O filho vem e pede, ele dá. E aí eu fiquei pensando, o contexto dessa passagem, meus irmãos, está lá no começo do capítulo 15, que é muito importante a gente dar uma olhadinha. Eu vou ler de novo, vou ler o primeiro versículo, que foi o porquê que Jesus está compartilhando essa parábola. E diz assim o primeiro versículo: todos os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama estavam reunidos para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei começaram a se queixar. Esse homem está fazendo amizade com aquelas pessoas de má fama e até comendo com elas. A crítica dos fariseus para com Jesus, eles estavam escandalizados porque Jesus estava comendo, convivendo com pecadores. Era gente assim detestável na sociedade, porque lidavam com os impostos, eram politicamente recriminados, mas pecavam, e ele estava ali sentando. Quando você senta à mesa, você sabe, você está num nível de intimidade com as pessoas profundo. E era isso que Jesus fazia. Então os fariseus olharam isso e começaram a incriminar. E aí Jesus vem com essa história de um Deus, de um pai que partilha a sua herança com o filho, e esse filho vai e começa a esbanjar. Vai, sai. E aí a gente vê essa figura de um Jesus que que é um comelão no livro de Lucas, é um beberrão, é criticado por causa disso, e ele está lá. Então ele está contando, e ele começa a desvendar que tipo de pai é esse. E se a gente olha na narrativa bíblica, a gente percebe que Deus, desde o começo do Gênesis, vive compartilhando, partilhando de si para conosco. Até perguntei para minha esposa, qual que é a primeira coisa que Deus partilhou conosco, com a humanidade? Ela falou a vida. Eu falei, também pensei a mesma coisa. Foi o fôlego. Mas tudo que está à nossa volta, tudo que foi criado, é um Deus de amor partilhando conosco. De si, do seu poder, da sua glória. Mas quando chega em Jesus, é uma partilha ainda muito mais profunda, que é essa herança que eu creio que talvez Jesus estava querendo que os fariseus entendessem. Não é o dinheiro. Ele não está ali falando da grana. Ele está falando de uma herança incorruptível. E aí eu fiquei super curioso.
Falei, para lá. Jesus está falando de um pai que antecipa a herança para o filho. E toda vez que eu me deparei com essa parábola, eu ficava pensando, poxa, que coisa triste, o pai deve ter ficado muito triste de compartilhar a herança. Mas a herança que Jesus está falando, não sei se vocês vão concordar, mas é uma herança de um reino que está se inaugurando sobre a face da terra, com base na graça, com base no amor incondicional. É uma herança que eu e você, desde o primeiro dia que nós tocamos essa herança por graça, desde o primeiro dia que essa herança chegou à nossa percepção de algum modo, nós não somos capazes de preservá-la 100%, porque nós somos falhos. Nós não somos capazes de encapsulá-la em todas as esferas da nossa vida, porque nós somos falhos. Então esse filho fez exatamente isso. Ele pegou aquela herança e saiu, foi pedalar pelo mundo afora. Se você olhar, não tem indício de que o pai ficou triste ao compartilhar a herança. O texto não diz isso. O texto não nos permite de imaginar que o pai ficou triste. Eu gostaria de ser ousado em pensar que provavelmente o pai ficou alegre de estar compartilhando isso com o filho. Porque a herança é esse reino inaugural sobre a face da terra, que ia começar a ramificar de modo que ninguém jamais poderia imaginar os efeitos da igreja, onde ela ia nascer em contextos difíceis de perseguição, de luta, de angústia. Ele ia chegar na vida de cada um de nós de um modo diferente. Esse pai estava feliz de compartilhar. Eu quero crer nisso. Talvez você discorde, não tem problema, mas eu fiquei refletindo sobre isso. E ele sai. Eu vou viver a vida com essa herança. Como nós fazemos. Somos perfeitos com a herança que Deus nos dá, meus irmãos? Fazemos uso correto dela? Como é que a gente às vezes se perde quando uma tentação passa na nossa mente, se aloja na nossa mente, e a gente começa a dar uma lustrada naquela tentação, naquela falsa ilusão, e quando a gente menos percebe, a gente está dando um passinho assim, distante do que era o propósito de Deus para a nossa vida, distante ou quase ignorando aquela herança maravilhosa, profunda. Então é isso que acontece. A graça, meus irmãos, a graça, ela é o momento mais importante para ela ser monetizada na minha e na tua vida, é exatamente quando nós estamos distante, que a gente vai fazer uso dela de um jeito marcante. Não estou encorajando ninguém a sair desperdiçando a herança que Deus deu. Mas o inevitável, porque o nosso coração é uma linha de produção de ídolos, quando a gente suja os nossos pés, é de a gente, é agora que eu vou fazer uso dessa graça, eu vou voltar, eu vou retornar com base nessa herança de graça e de amor. A primeira característica é desse pai, é o P do pai que partilha. E por que Cristo se relaciona com os pecadores? Por que essa crítica tão forte? É justamente por causa desse amor. Porque ele veio para aqueles que estão doentes. Ele veio para aqueles que estão escravizados. Para aqueles que estão sofrendo, marcados. Não para aqueles que se acham religiosos. Não para aqueles que se acham superior aos outros. Aqueles não vão ter a percepção. Então eu creio que a graça é essa herança. Essa graça incondicional, esse amor incondicional, é esse amor que talvez, é essa herança que talvez Cristo esteja falando. Mas ele não é só um pai que partilha. E o A do pai, ele é um pai que anseia. E esse texto diz para a gente que esse pai vive numa grande expectativa pelo seu filho.
Novamente olhando para as narrativas bíblicas, desde o comecinho de Gênesis, quando Deus começa a chamar para si um povo, e a gente vai lendo, e chama os profetas, levanta homens para ministrar, para chamar a atenção. Algumas vezes levanta até povos inimigos para oprimir o próprio povo de Deus, a fim de que esses talvez acordem. Mas é um chamado de amor, porque esse Deus anseia esse relacionamento profundo com o seu povo, com o seu filho. Então, desde a queda, se iniciou essa narrativa de amor, de anseio, de um pai que constantemente está chamando, tentando chamar a atenção dos seus filhos. E aí existe expectativas, né, diferentes para cada um dos filhos, né? Você vê o filho... engraçado, porque quando a gente olha a parábola do filho pródigo, está dentro de 3 parábolas, são 3 juntas. A primeira é da ovelha perdida. A segunda é da dracma perdida. E depois vem a dos 2 filhos. A ovelha é aquela que escapa e vai pôr em risco o mais precioso, que é a própria vida, talvez a herança dela, desgarra e corre, ao ponto de que a dracma perdida é aquela que se perde dentro de casa. E Jesus usa um objeto para a dracma, para essa parábola, né? Uma dracma, uma moeda. Parece que a moeda não tem consciência do próprio estado de perdição, de distância, ou do pecado. E aí você olha o filho mais jovem, que na sua trajetória começa a reconhecer que errou diante de Deus, se feriu, começa a se sentir sozinho, isolado, talvez como aquela ovelha. Mas o outro, por outro lado, dentro do templo, dentro das rotinas, se podemos dizer, da casa, de cuidar das coisas do pai, de estar à frente de algumas coisas, também perdeu o coração. E esses 2 precisam voltar, e o pai tem anseio pelos 2, para que os 2 retornem. A palavra de Deus diz que a criação geme em expectativa da revelação do Filho. Então esse anseio que o Pai tem por nós é um anseio que nós também temos por Ele. Toda a criação geme. E é só nele que nós podemos ser completos. É só nele que a nossa vida tem um sentido total, real. Esse pai tão ansioso, mas não é um ansioso fruto de uma problemática do seu psique. É um ansioso porque genuinamente ama, inteiramente ama. Ele vai e ele visualiza o filho retornando à distância. Irmãos, eu não sou matemático, não sou o cara da probabilidade, nada disso. Mas para um pai enxergar que o filho está lá longe retornando, a probabilidade é que ele, todo instante, ele estava olhando ali. Estava fazendo alguma coisa, ele ficava olhando. Porque senão ele ia ver o filho chegando pela porta. O anseio desse pai gerava será que é hoje? Será que é hoje que vai cair a ficha para ele? Será que é hoje que aquele investimento de graça que eu fiz na vida dele, que a herança que eu joguei sobre ele, vai surtir um efeito que ele vai falar, lá eu encontro o amor. É lá que eu tenho a segurança. É lá que eu tenho que... Ali é o lugar de paz para o meu coração. Ali onde eu posso ancorar a minha alma na presença do meu pai. Esse pai ficava olhando. E o texto diz, meus irmãos, que o filho apareceu e esse pai viu. E o que ele fez? Saiu correndo de encontro ao seu filho. Saiu correndo. Irmãos, quem é pai aqui? Agora um pouquinho para os pais. As mães também, né? Cada crise que um dos nossos filhos passa,
cresce um buraco no coração da gente, que você só consegue sanar com uma oração, pedindo ajuda, conselhos. Esse pai está ali, ansioso, aguardando esse filho voltar. E esse filho chega com expectativas, o texto diz. Eu vou voltar para o meu pai, porque lá o servo tem pão. Eu estou morrendo de fome. E eu vou voltar e vou pedir perdão. Ele reconheceu, ele passou por um processo onde ele descobriu dele mesmo, as falhas dele mesmo, quão pecaminoso, o quão propenso a desperdiçar a vida de modo ilícito. Talvez ele teve que lidar com todas as tentações ali possíveis. Caiu em si e voltou, só que ele voltou com uma expectativa que não correspondia com a expectativa do pai. Porque ele chega lá com a ideia, eu só quero pão e ser um servo da tua casa de novo. E agora a gente move para o I. O pai que partilha, o pai que anseia, mas o pai que integra de um modo extravagante. E aí a hora que ele chega diante do pai, pai, pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Já passou por uma fase igual essa? Já olhou coisa na tua vida e fala, eu não sou digno. Faz muito tempo ou faz pouco tempo igual eu? A vida da gente não parece os ciclos assim? Que às vezes vem bater no nosso rosto. E ele vem com essa atitude. Espera o pão. O que esse pai faz? Correndo. Uma demonstração de afeto. Beija, abraça e beija esse filho. Corre em direção ao filho, que era uma coisa que culturalmente não se fazia. E abraça e beija esse filho. E o filho está falando para ele, pai, pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. O que ele faz? Ele nem responde. Ele não faz como às vezes eu faço, né, Isabela? Tá vendo? Sabia. Te avisei antes, eu sabia, eu tinha certeza, já sabia. Ele não faz isso. Joga na cara, né, gente? Ele nem faz isso, ele já chama os servos. Sandália, anel no dedo, roupa nova. Vamos imolar o cordeiro. Esse filho meu estava morto, reviveu, estava perdido, foi se achado. O filho vem querendo só o pão seco, como servo. Falou, não, você vai colocar sandálias agora, porque você não é servo, você é filho. Ele veio para ser aquele servo, ele veio para ser uma figura simples. O pai fala, não, nós vamos colocar roupas de santidade em você. Está purificado. Nós vamos colocar você, essa sandália que pode também representar, nos faz lembrar do evangelho, que nós temos que calçar esse evangelho. Ele nos calça com o evangelho, para que os nossos pés não se firam à medida que a gente vai andar por esse mundo. Ele coloca roupas novas, ele põe um anel de autoridade no filho. Eu transfiro a minha autoridade. Ou seja, sabe aquela herança que você saiu para gastar? Pasmem. Essa herança é infindável. Que toda vez que a gente volta para casa, ela constantemente se renova. É uma herança que não é incorruptível. É infinita. Não tem começo, não tem fim. É atemporal. Fora da matéria, do tempo, do espaço. Na presença dele, não acaba. Então, quando o filho chega, ele é totalmente integrado por um motivo: a atitude do coração dele. Pela graça do pai, pela atitude do coração dele. E ele integra, ele corre com essa abundância que existe na presença. Essa eu acho que é a herança, meus irmãos. Essa eu acho que é a herança, a graça e o amor, que muitas vezes a gente, sem perceber, corre o risco de desperdiçar. Ou sem passar tempo na presença dele, indagando, conhecendo, não conseguimos colher o que ele tem para a gente se desespera no fazer, mais do que em se assentar à mesa. E o amor dele é tão grande que ele não só
colocou todos esses utensílios no filho, mas ele falou assim: o cordeiro vai ser morto. Esse amor é tão grande que eu vou morrer para provar para você, meu filho. E vai ter festa com a morte do cordeiro. Porque o que vai acontecer exponencialmente, o que vai acontecer sobre a terra, esse evangelho alcançar lugares e países, como a gente viu aqui. Eu vou levar vocês para ser agente dessa justiça, desse amor incondicional, transformacional, para lugares que você não sabe. Então os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. Na presença dele tem essa tranquilidade. Eu nunca ouvi tanta gente falar de canseira, de burnout, de indafarada, de pressão, opressão, como nesses dias que nós estamos vivendo. Mas queria deixar essa palavra desse Pai amoroso para vocês. Se quisermos ser como esse Pai, nós temos que compartilhar o Evangelho de Cristo. Esses princípios. Começar a viver, orar pelos nossos filhos, para que essa herança seja notável na nossa vida e na vida deles. Talvez você não tenha filhos, mas você pode pensar nos filhos da fé, as pessoas que Deus colocou à tua volta. Nós temos que ansiar por esses frutos para a eternidade, por um relacionamento profundo e significante com as pessoas que estão à nossa volta. Primeiro com o Pai e depois com essas pessoas. E nós temos que buscar modo de integrar o reino a essas pessoas e essas pessoas ao reino. Eu gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça agora, refletir um pouco sobre esse Pai amoroso, refletir um pouco sobre a tua vida. Onde você se sente? Você se sente como ovelha que se desgarra um pouco mais, ou algumas vezes você se sente como uma dracma? Eu acho que todos nós, ou pendemos para um lado, ou pendemos para o outro, ou algumas vezes para um lado ou para o outro. Mas o convite hoje é abraçar esse Pai, a lembrar do que Ele fez, a se entregar a esse cuidado, a receber dEle essa herança infindável que se renova na presença dEle. Você recebeu roupas de santidade. Isso não quer dizer que você não tem que fazer a sua parte, porque a santidade tem dois aspectos. Somos justificados diante de Deus uma vez por todas por Cristo Jesus. Mas também somos chamados a nos separarmos. Tem algo que o Senhor quer que você se separe? Tem algo que está impedindo você de usar da autoridade que Deus te deu, daquele anel que Ele colocou nos teus dedos? Você está usando as sandálias do Evangelho? É nela que você está se apoiando para caminhar? Não podemos ficar sem. Você está participando desse banquete na presença dEle? Jesus, muito obrigado por ser esse Pai. Senhor Jesus, obrigado por ter usado essa palavra Pai, que comunica conosco, que ainda que os nossos pais não foram perfeitos, ou alguns talvez nem tiveram, ou hoje os pais estão ausentes, nós podemos nos achegar ao Senhor como esse Pai amoroso. Obrigado, Senhor, por ser esse Pai que compartilhou o próprio Filho, compartilhou os céus, desceu para comunicar. Obrigado. Obrigado pelo teu anseio constante em nos receber, pela compaixão pela qual o Senhor recebeu o Filho e nos recebe. E pelo modo que o Senhor continua a trabalhar, a integrar, a nos receber com um amor extraordinário. Pai, obrigado por essa igreja. Obrigado porque o Senhor é Pai dos queridos aqui. Continua a conduzir para a Tua glória. Continua a manifestar dos dons. Obrigado pelas vidas que foram batizadas recentemente. Obrigado pelos adolescentes, as crianças, pela liderança. Obrigado, Senhor. Continua sendo o Pai de cada um. Continua, Senhor, a abrir portas de recursos
recursos, de tudo que for necessário. Continua a compartilhar os teus sonhos nessa próxima assembleia, para a tua direção. Senhor, na tua presença não falta recursos, não falta alegria, não falta paz. Somos gratos, Senhor, que a gente possa refletir nesses próximos dias, dessa paternidade eterna que temos em Ti, essa filiação maravilhosa em Teu Filho. Oramos em nome de Jesus. Amém.